É assim que você se arrepende de verdade dos seus pecados e obtém o perdão de Deus. Oi, prazer, meu nome é Vitor Volpato, eu prego a palavra de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve nesse canal. Bom, hoje nós estaremos falando sobre arrependimento verdadeiro. O que é um arrependimento verdadeiro? O que você tem que fazer para se arrepender de verdade, segundo o que a Bíblia nos diz. Muitas pessoas, elas se enganam achando que o verdadeiro arrependimento acontece quando elas se martirizam pelos seus pecados, quando elas se sentem mal pelos seus pecados, sentem remorso, quando elas choram pelos seus pecados. Mas, na verdade, isso em si não é o arrependimento verdadeiro. Por mais que seja parte do processo de arrependimento, não é o arrependimento em si. E a gente vai aprender hoje, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, o que Deus quer de você. O que realmente Deus vê como um arrependimento de verdade e que te traz perdão de pecados, que te traz redenção, que te traz transformação de vida. E existe uma coisa que a gente vai ver hoje, que é o que realmente precisa para aquele arrependimento genuíno acontecer na sua vida. A gente vai ver isso no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Esse texto nos mostra que um verdadeiro arrependimento, um arrependimento genuíno que te traz transformação e perdão de pecados, é aquele que te traz de volta para Deus. Como assim, Vitor? Bom, muitas pessoas, quando elas cometem pecado, elas se sentem mal. Isso é bom, isso demonstra que o Espírito Santo está te convencendo do seu pecado. Mas aí o que acontece é que elas ficam se martirizando pelos seus erros, pelos seus pecados, elas ficam chorando, elas ficam se remoendo com aquilo, juntando aquela dor para si, mas a única coisa que elas deveriam fazer, elas não fazem, que é se ajoelhar diante da presença de Deus, que é se voltar para Deus no momento do pecado. Isso porque o pecado ele tem esse poder de nos afastar de Deus. Porque o pecado nada mais é do que uma rebelião contra a vontade de Deus. Porque o pecado é aquilo que nos afasta, nos separa de Deus. E quando nós pecamos, muitas vezes a gente fica nisso, a gente fica longe de Deus, remoendo a nossa dor, remoendo nossos pecados, ficando triste, se martirizando por ter errado, mas a gente não se volta para Deus, a gente não vai buscar a Deus. A nossa tendência, infelizmente, sempre é se afastar de Deus quando nós pecamos, ao invés de se aproximar dele. Isso muitas vezes pode ser o próprio inimigo querendo com que você não se arrependa, com que você não se confesse a Deus, porque as pessoas acham que a tentação é só naquele momento em que elas estão ali à beira de cometer o pecado. Mas, na verdade, a tentação ela continua após você pecar para te deixar longe da presença de Deus, te falando que você não merece o perdão de Deus, uma consciência impura, uma consciência suja, te condenando a todo momento. E você fica se remoendo, você fica se martirizando. Isso não vai te trazer transformação, arrependimento verdadeiro, que é o que Deus espera de você. 1 João 9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a impureza. Ou seja, se você pecou, meu querido irmão, minha irmã, o que você tem que fazer é se voltar para Deus o quanto antes. Você não pode ficar nesse hiato de tempo longe da presença de Deus. Não se sinta indigno de entrar na presença de Deus para confessar os seus pecados. Porque o verdadeiro arrependimento, aquilo que vai te trazer perdão de pecados e transformação, é se voltar para Deus. E no versículo 20 vai dizer isso. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo qual lhes foi designado, Jesus. Enquanto você não se voltar para Deus, enquanto você saber que você pecou, saber da gravidade do seu pecado, ficar se remoendo, se martirizando, mas ficar longe da presença de Deus, você não vai ter paz no seu coração, nem na sua consciência. Você vai ficar com a sua consciência te condenando a todo momento, com o espírito abalado. E é por isso que é necessário que sempre que você pecar, você imediatamente se voltar para Deus, se ajoelhar, pedir perdão, confessar os seus pecados diante da presença do Senhor. Não vai adiantar. Deus, ele não vê com bons olhos uma pessoa que se martiriza a todo momento, que chora a todo momento, mas que não se volta para ele. Porque o essencial de um verdadeiro arrependimento, de um arrependimento genuíno, é quando essa pessoa se volta para Deus. Você já viu essas pessoas que elas sabem que fizeram mal para uma pessoa, sabem que erraram, mas elas não vão até essa pessoa para pedir perdão, para se reconciliar com essa pessoa, e aí ela fica nessa. Pô, eu sei que eu pequei, mas ela fica com esse orgulho de ir até a pessoa pedir perdão. Não deixe o orgulho te dominar. Não deixe com que os seus pensamentos de, pô, eu sou assim mesmo,
sou um pecador indigno, não vou entrar na presença de Deus porque eu não mereço o perdão de Deus, porque eu não mereço pedir perdão a Deus. Não faça isso. Volte o quanto antes para a presença do Senhor, para que traga paz ao seu coração, como disse no versículo 20, para que venham tempos de paz, para que Ele lave a sua mente de toda impureza, te purifique a sua alma, e você consiga descansar finalmente desse pecado. Enquanto você não confessar os seus pecados, enquanto você não se voltar a Deus para confessá-los, você vai continuar com esse sentimento ruim no seu coração. Isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até um ponto que o pecado te afastou tanto de Deus que vai ser difícil para voltar de novo. Então, essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Se você quer se arrepender de verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é se voltar para Deus. Não fique aí se martirizando, chorando, ficando triste a todo momento. Isso é ótimo para você reconhecer o seu pecado, mas não pode parar aí. O seu arrependimento, ele não pode parar aí. Não pode ser apenas choro, não pode ser apenas martirização, mas tem que ser um arrependimento sincero que te leva de volta para a presença do Senhor. Muitas pessoas deixam isso acumular e ficam afastadas anos da presença do Senhor, porque elas acham que elas não merecem o perdão de Deus. Realmente não merecemos, mas é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que Deus nos perdoa e libera purificação sobre a nossa vida. Então faça isso, para que haja um arrependimento sincero e verdadeiro na sua vida. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou e você quiser apoiar esse canal, você pode estar fazendo isso no primeiro link da descrição, beleza? Muito obrigado, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.